mirei numa coisa e atingi uma outra muito maior. Chegamos ao meu Tatu 3, ou seja, aquelas tatuagens que são as frases que me ajudaram até hoje e que eu tatuaria tranquilamente. Hoje eu vou usar o Optimus Prime. Para quem lembra da nossa história, cada uma das minhas estátuas representa um projeto, um concurso, alguma coisa que representou um momento importante na minha vida, e aí eu me presenteio com essas miniaturas. E neste caso, vou falar de um concurso que eu participei e consegui ganhar 5.000 euros. Numa época muito legal, que foi aquela quando eu trabalhei na SAP. Agora, a parte legal também é qual que é a tatu de hoje? É a necessidade é de quem? Essa é uma tatu muito importante, principalmente quando a gente fala de área comercial, comunicação, garantir que a sua informação chegue do outro lado e que o outro reaja da forma que você quer. Então, eu vou contar a história desse concurso que eu pude comprar o Optimus Prime para me presentear pela conquista, e também eu vou mostrar por que é tão importante saber a necessidade de quem. Qual que era a ideia desse concurso? Na época eu trabalhava como Sales Specialist. Sales Specialist é o cara que fica entre o vendedor e entre o especialista. Então eu entendo tanto quanto o vendedor e um pouco mais profundo, e menos que o especialista, porém um pouco menos raso. Então eu sou aquele cara que fica no meio. E toda vez eu tinha que me lembrar o tempo todo. A necessidade é de quem? Não era do Dominique em se apresentar ou do Dominique mostrar o conhecimento dele. Não. Meus momentos eram essa necessidade de quem? Do vendedor. Eu fazia todo um discurso, uma analogia que eu vou contar para vocês daqui a pouco, para o vendedor conseguir entender cada vez mais, no caso, o HANA. Agora, com seus specialists, poxa, eu vou concorrer com cotovelada e tudo para quem vai subir no palco? Não. A necessidade é de quem? Do cliente, de querer escutar no detalhe técnico e profissional o especialista. Então, eu sempre tinha que prestar atenção à necessidade é de quem. E às vezes, o cliente também, quando eu vou me comunicar com ele, eu tenho que saber o que eu estou escrevendo que vai responder ou resolver uma necessidade dele, não minha. Não a minha necessidade de mostrar que eu entendo do produto, ou mostrar que eu sei exatamente todas as informações, tanto quanto o especialista ou tanto quanto o vendedor. Não, a minha comunicação era sempre a necessidade de quem? Ah, o cliente precisa saber essa informação? Eu vou mandar uma frase que responde à necessidade dele. Ou com o próprio vendedor. Estava morrendo de vontade de ir lá explicar aquilo pro cliente, porque eu sei que eu explicaria com muito mais conteúdo, com muito mais dinamismo, mas a necessidade era de quem? De deixar o vendedor seguro para poder se expressar e criar mais confiança com o cliente. E da mesma forma aconteceu diversas vezes com os seus specialists. Agora eu vou contar do Optimus Prime. Tá vendo esse cubo mágico aqui que eu coloquei para ele? Ele tá velhinho, eu tive até que colocar um durex aqui porque ele caiu tantas vezes. Ele foi uma analogia que eu usei num concurso na SAP. Eles precisavam e faziam isso com frequência. Olha, quem tiver o melhor discurso vai ganhar 5.000 euros. Aí, HANA, por ser uma plataforma in-memory totalmente nova, que estava suportando o novo SAP, eles precisavam de uma analogia que resolvesse a necessidade do vendedor explicar, dos seus specialists conseguir traduzir essa informação, do técnico não ser tão complicado para o cliente. Ou seja, qual que era a necessidade? Era garantir que o outro conseguisse entender ou explicar o HANA. E aí eu fiz uma analogia super legal, que foi mostrar que os bancos de dados nasceram pequenininhos, cresceram, começaram a ficar maiores, depois começaram a ficar complexos, até o ponto que
criaram formas totalmente diferentes. E aí, essa plataforma daria esse suporte para você conseguir justamente integrar e entender todas essas plataformas. E aí, esse discurso navegou o mundo, né? Concorri com italianos, concorri com os franceses, concorri com australianos, então tive bastante concorrência e no final aí ganhei esse concurso que me permitiu comprar o Optimus Prime. E vou te contar, tem muitas outras analogias que eu já criei, sempre lembrando, a necessidade é de quem? Nosso Tatu 3, as frases que eu tatuaria tranquilamente, que me ajudaram nessa carreira aí de 30 anos na área comercial, tecnologia, dando aula de marketing em MBAs e assim por diante. Pessoal, até mais e muito obrigado!